e o versículo de número 25. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso de número 18 e o verso de número 25. Que diz a palavra do nosso Deus: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O verso 25 diz: irmãos, orai por nós. Amém. Nós vimos aqui uma palavra da parte do nosso Deus, fala a respeito dos modos e saudações. E nós sabemos que é de suma importância a oração. Nós sabemos que a oração ela move os céus. Tudo, irmãos, se resolve quando falamos com o Pai Celestial em oração e súplica a este Deus. E nós sabemos que é de suma importância a oração para nós que somos cristãos, que somos servos e servas do Deus Altíssimo. Nós sabemos que eu não consigo compreender um cristão, como a gente conhece um crente, que ele não ora ao Pai Celestial. Então sabemos que a oração ela move a mão de Deus. Então nós vimos que a importância da igreja de Cristo orar. Orar é conversar com Deus, é dialogar com Deus. Reza é algo repetitivo. Oração você agradece. Oração você pede ao Senhor. Oração, você se humilha na presença do nosso Deus, que fez os céus e a terra. Oração, você reconhece que é pequeno e o Senhor é grande, que você é incapaz, mas o seu Deus é capaz. Então sabemos que oração é um relacionamento que cada um tem com Deus, e cada um tem a sua forma de se levantar e de orar ao Senhor. Sabemos que oração nós temos que reconhecer que Deus ele é soberano, ele é fiel. Nós sabemos que a oração que nós estamos fazendo ao Senhor de nossas vidas, ao Senhor que pode tudo. A Bíblia diz que ele é rei sobre eles. Então sabemos que a importância da oração, mas a importância também do cristão, ele dá graça a Deus em tudo. Sabemos que tem um livro que diz: quando tudo vai bem, é fácil cantar. Quando tudo vai bem, é fácil se alegrar na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que teve um momento que Jó estava no momento de enfermidade. A Bíblia diz que Jó tinha amigos, como eu e você temos amigos, colegas de trabalho, que estuda, no seu colégio, onde você frequenta, na faculdade que você frequenta, você tem relacionamento. E nós vimos que tem relacionamento que é um mais próximo que o outro, Você tem aquele coleguinha, a sua coleguinha, que estudou há muitos anos, que você tem um relacionamento com ele, com ela. Isso é normal, faz parte da nossa vida. Então nós sabemos que
não importa. O que importa é que eu e você, como cidadão dos céus, vai lá e entregar a vida dele na mão do Deus que pode todas as coisas. Então nós vimos que a Bíblia diz que ele tinha amigos. Então no momento que os amigos dizem, olha, ele está passando por isso, porque ele pecou contra ao Deus de Israel. Porque sabemos que tem coisa, né, que eu e você não tem conhecimento. Eu sempre costumo ensinar a igreja aonde eu tenho passado por misericórdia e vontade de Deus. Se você não tem conhecimento, não toque naquilo que você não tem conhecimento. Aleluia! Então nós vimos que a importância da oração e a importância de ser grato a Deus por tudo. Ser grato a Deus pela vestimenta, ser grato a Deus pela sua família, ser grato a Deus pelo pão de cada dia, ser grato a Deus pelo ar que eu e você respira, ser grato a Deus, pela porta de emprego, ser grato a Deus também quando ele fechar a porta de emprego, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que não é fácil, tem conta para pagar, tem água, tem luz, tem internet, tem comida, tem roupa para a sua família, não é fácil pagar
pecados e as suas limitações diante do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós vimos que a Bíblia diz mais uma vez: e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua alma, sararei o seu corpo físico e espiritual, porque uma terra sarada é um corpo ajustado diante do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Jesus. Para que eu possa sarar alguém, eu tenho que estar sarado. Como é que eu vou, irmão, sarar alguém se eu não estou sarado? Isso não consegue acontecer no mundo espiritual. Como é que eu vou ensinar alguém algo que eu preciso de ser sarado, que eu preciso de ser tratado diante do Senhor? Para que eu possa instruir alguém, eu preciso ser sarado naquela área. Como é que eu vou ensinar alguém a não se prostitua se eu estou me prostituindo? Me diga se isso pode acontecer. Não acontece nada, porque eu primeiro tenho que deixar a prostituição. Quando o Raso deixar, aí Raso agora está sarado. Como é que Raso vai ensinar a igreja? Sim, se Raso não é dizimista, mentira, livre, me responde. Aleluia. E tem muitos que querem ensinar, querem passar receita. Eu sempre costumo dizer, irmão, receita, todo mundo passa. O que é? Tourinho, pirona, aleluia, diclofenac, todo mundo passa. Agora eu tomar a receita, que é difícil, e é eu que tenho que tomar a receita para eu ficar sarado. Aleluia, aleluia, sarado dos vícios, sarado da concupiscência, sarado, aleluia, porque através disso eu vou ter uma postura diante do Senhor. Sabemos que todo mundo é fraco, todo mundo é limitado, mas eu e você temos que lutarmos, temos que pedir graça a Deus em oração, temos que pedir renovo através da oração, temos que pedir ajuda ao Senhor através da oração, temos que pedir diante do Senhor e se humilhar na face do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso que eu disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei dos céus e perdoarei a sua terra. Glória a Jesus. Então sabemos que o nosso Deus perdoará os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Jesus. Mas isso através da oração, através da humilhação, através do quebrantamento diante do Senhor que fez os céus e a terra. Porque a oração é a chave da vitória. A oração é algo que faz com que o homem se relacione com o Criador e com o seu Senhor que fez os céus e a terra. Por isso que não é fácil ser cristão, porque é essa postura no nome de Jesus de Nazaré. Porque sabemos, irmãos, que tudo é a postura. Se nós não tivermos postura, isso acontece. Tem pessoas que querem ser, almeja, vamos escapar. E a Bíblia diz que almeja
uma conta que eu tenho que pagar, ela não está preocupada se eu tenho saúde ou não, ela está preocupada que eu tenho que ter pão quente para se transmitir na igreja. Aleluia! Por isso que a vida de obreiro não é fácil, ser obreiro não é fácil. Aleluia! E como é razia, é super longo, não tem problema, tem 1001 problemas, mas eu vou chegar aqui e tem que dizer: Jesus, coloca o sorriso tocado nos meus olhos, nos meus lábios, e eu venho adorar e exaltar o nome do Senhor. Porque o obreiro é o equilíbrio de todas as coisas. Aleluia! O obreiro é o equilíbrio de todas as coisas. Por isso que eu e você tem que entender que o chamado do obreiro é um chamado específico. Todos têm chamado por Deus, todos têm chamado, mas chamado ministerial é um chamado específico. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Deus aparece a Salomão. E quando a Bíblia diz que na mesma noite Deus aparece a Salomão e diz: pede o que quiseres que eu te dê. Já pensou se Deus apareceu no dia de hoje e dissesse: pede o que queres? Aí ele dizer: fazenda, casa enorme. A outra dizer: mansão na praia Copacabana, no Rio de Janeiro. Aí você dizer: pede o que você quiser. Aí outros iam dizer bem assim: eu quero carros luxuosos. Pede o que você quiser. Eu quero comer caviar. Aleluia! Mas a Bíblia diz que Salomão pede sabedoria para conduzir o povo. Glória a Deus! Aleluia! Sem sabedoria não conduz o povo. Para conduzir o povo tem que ter sabedoria. Aleluia! Para conduzir o povo tem que ter a graça de Deus. Para conduzir o povo tem que estar sarado. Para conduzir o povo tem que estar com costa larga, porque vai descer paulada nas suas costas. Não é isso. Paulada que eu digo não é pegar um pau, não é especificamente nas suas costas. É palavras, dando palavras. Vai acontecer para jogar nas suas costas. Aí você tem que ter capacete, tem que ter escudo, tem que ter espada, tem que ter vara, tem que ter cajado. Isso aí é obreiro. Tem hora que você vara, tem hora que você cajado, e tem hora que você uma palavra assim branca. Aleluia! Aí tem obreiro que é tão cedo que é só e ele não vive nada de prega. Aí a igreja de Cristo, quem está ligado na vitória, eu não estou falando de fofoqueiro, não. Eu estou falando de uma serva, de um jovem, de um adolescente, de um ser humano que busca Jesus. Eu não consigo enganar nem a ele nem a ela. Porque quando eu falo aqui, o Espírito que está aqui está nele, testifica. Para a igreja, não é para a estrela.
Deus que Deus alcançar. Eu e você não pode dar nada. Sabe o que é palavra? Nada. Eu não sei porque tem pessoas ali que se acham alguma coisa. Se acha ainda Coca-Cola do deserto. Aleluia. Eu e você é nada. Sabe o que é nada? Nada. Aleluia. Eu e você só serve para adorar e obedecer ao Rei dos Senhores. Só tem fome de vida até o dia que ele permite. Aleluia. Só vai avante o seu comércio, o seu trabalho, a sua família, se ele tiver no centro. Aleluia. O seu ministério só vai para frente se ele estiver no centro. Se nada disso não acontecer, eu e você não vai chegar a lugar nenhum. Aleluia. Aleluia. Como é que eu quero executar algo se eu não procuro a desempenhar algo, a desenvolver algo em mim? Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Eu fico procurando as palavras, porque a gente tem que procurar as palavras, sabe? Senão vai dizer, tira para mim, eu não fiz pegar na igreja, viu? Eu fico procurando as palavras, a Bíblia foi tirando para mim. Aí eu tenho que ir na certa manhã assim, vou lá na certa manhã, vou vir na caixa do pão. Mas não está no irmão. Antigamente não, eu vou contar direto. Mas agora eu pode mais. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Como é que eu quero ser um soldado militar se eu não sei atirar? Tem como eu ser um delegado civil se eu não sei nem pegar uma setinha assim? Tem como? Ninguém. Como é que eu quero ser um soldado que eu não sei manusear uma arma? Tem como? Me diga. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Deus não chama quem ainda vai ser, Deus chama quem já é. Então eu tenho que executar, mesmo eu não sendo, eu tenho que executar, para quando Deus chamar, eu não tenho que me aprovar, eu tenho que estar pronto. Saudade, irmão, quando ele vai para a terra, não quer dizer, olha, você viu a guerra agora, você agora vai se apontar, você vai fazer física, você vai trabalhar no mundo, ele vai estar fazendo antes, para quando chamar ele, está o quê? Pronto. Aleluia. Isso é vivo, que eu não pensei na minha família, que é militar, e ele diz, olha, a gente está pronto, a gente faz curso, ele diz, a gente faz sempre coloquiando, sempre eu estou treinando digo, estou treinando situação diversa, e eu digo, como é que você faz? Eu tenho que encarnar o que ele é um dos comandantes da gente que era junto. Eu digo, como é que você faz, filho? Porque você joga aquele spray de pimenta, você deu um banho e você também não inala por ali, não foi você com proteção nenhuma. E como é que você inala ali? Não fica doido, não. Ele sabe o que é, Raso? Treinamento. Eu digo que é o treinamento. Às vezes joga a gente dentro do carro, tranca a gente e joga esse spray de pimenta, a gente lá dentro. E a gente vai o quê? Se acostumando. Quando a gente vai para a operação, já está o quê? Preparado. O corpo já está adequado. Por isso, quando ele joga os coisas de pimenta aqui, ele aguenta e eu e você não aguenta. Entende? Por isso que eu tenho que estar preparado. É a mesma coisa da volta de Jesus Cristo. Jesus
a intenção do coração. Tem gente que pega Cristo de boa mente. Tem gente que pega Cristo com interesse em alguma coisa. É a palavra que diz. Não dá para resumir um saco de aleluia. Não quero terminar no horário. Senão o pastor de hoje, rapaz, 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 rapaz. E eu fico só ouvindo ele, rapaz, rapaz. Eu digo que foi o filho, rapaz, rapaz. Eu digo que fala com os olhos sobre aí. Ele, rapaz, rapaz. Eu digo, glória, maravilha, aleluia. Então eu quero dizer o seguinte: tem crente que pega crente do poder. E tem crente que pega a Cristo com interesse de alguma coisa. Aleluia! Mas tudo isso através da oração. Então sabemos que Salomão disse: porque não houve isto no teu coração, porque tudo procede do coração. Quando Deus lhe fala, diz: por que pensares mal em vosso coração? Esse coração que Jesus estava falando é a mente. Mente sabia, corpo sabia. Mente perturbada, corpo desequilibrado. Aleluia. Por isso que hoje se trabalha, um profissional se trabalha hoje o quê? Neymar é um cara, não é? Ele trabalha academia, piscina, não sei o quê, mas trabalha o que dele? O emocional. Por que emocional? O emocional para ele não se abater uma derrota do que? Ele manter o equilíbrio. Mesmo em circunstância adversa, ele consegue ter o equilíbrio. Tem crente que não tem equilíbrio. Jesus, não lembra, aconteceu algo comigo, não, Jesus, você fez isso comigo, Jesus. Jesus não, você fez isso comigo, aconteceu comigo. Ele é o Senhor. Ele vai ser que tem que ter equilíbrio emocional e dizer: Senhor, me ajuda. Não era isso que eu queria, mas já que aconteceu, me ajuda, me dê graça para eu suportar e eu vencer. Isto é a oração do crente. Agora tem crente que diz: aconteceu isso comigo, não. E tem uns que ainda dizem: não aceito. Eu e você tem que estar preparado. Por isso que Paulo diz: eu sei padecer e ser também, ter fartura. Ele quer dizer o quê? Eu sei, basicamente, traduzindo aqui, por linguajar bem simples, eu sei comer picanha e sei também comer bife olhando. Eu estou preparado para
mas levava o dinheiro para minha mãe. E quando ela pegava o dinheiro todinho, deixava nem um real. Olha que negócio. Ela não deixava nem um real. Ela não deixava. Eu digo, mãe, nem um real, mãe. Ela disse, meu filho, fica com a do sul para quem passa fome. Aleluia. E ela pegava todinho o dinheiro, todinho que eu dava na semana. Aleluia. E eu nunca disse nada para ela. Pergunta a ela que ela não deve dizer. Nunca falei mal da minha mãe. Minha mãe, pode comprar um filho para mim. E ele mesmo que quer matar o pai e a mãe. Aí a Bíblia diz: é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Para Deus dois dias superior não faça da terra. Ela vai ser. E eu tenho que chegar lá, quem vai me perdão. E às vezes o dia já desanimado. Sabe você que está desanimado? Olha, você quer aprovado aqui, mas não tem vaga não. Meu Deus. O que é isso, Nazaré? Eu tenho que ter Deus aqui à porta. Aleluia! Em oração e súplica. Alavante. Lavante. Súplica. Aleluia! Não desafiu a porta. Ninguém ajuda. Aleluia! Sempre vai querer impedir a minha vontade. Por isso que você vai deixar lutando, pedindo a graça e o socorro de Deus constante. Quando abri a porta, eu cheguei no primeiro salário, andando trabalhando. Aleluia! Não me envergonhe, Senhor, eu cheguei andando trabalhando. O primeiro salário, eu cheguei nisso. É da casa do papai. Estou mandando você fazer isso pela vida. E nem ofertando a ninguém fazer isso. Eu estou falando que aconteceu comigo. Cada um age como quer. Cada um tem a sua intimidade. Eu respeito a intimidade de cada um. Entreguei o salário na casa do Senhor. E tinha muito que dizia: você vai dar para pastor ladrão. Eu digo que ele faça, é com ele Deus. Ele não consegue se esconder da presença de Deus. O que importa é que eu vou fazer a minha parte. Tem pessoas que dizem: o pastor é assim assado de pobre. Ele chamou eu como subpastor. Jesus Nazaré. O pastor aqui vai ter um dia que ele vai deixar como também. Isso vai ter um dia que ele vai se apresentar diante do tribunal do papai. As obras erradas vai ser manifesta. E as obras erradas vai ser manifesta. Nem a prata, nem o ouro pedirá da ilha e do furor de Deus. E para completar, teve uma lá que era chefe, o nosso evangelho, ela planejou que ele pode. E disse: vou tirar esse crente que está aqui. Só que quem abriu a porta foi quem? Se foi ele quem abriu, se foi Deus quem abriu, na tua vida, descanse, faça o correto. Aleluia, você tem que trabalhar, porque tem crente, né, que chega e diz: ninguém manda em mim. Vai falar, se é chefe seu, você tem que honrar ele. Eu respeitarei a palavra dele. Tem pastor que quer trabalhar no rucado aí e quer bagunçar tudo. Não, Deus está comigo. Tem que fazer o correto. Faça o correto que Deus na sua vida. Glória a Deus. Abraço. Faça o correto que Deus na sua vida. Vai ter um momento que nunca vai. Vai ter um momento que vai chorar. Vai. Mas continue fazendo o correto. Continue parando em súplica e adoração a Deus. Que Deus responda. Não é fácil, é difícil, mas ajuda Deus, Deus ajuda. E ela disse: vou tirar esse crente aqui.
Aleluia. Aí teve um dia que ela era chefe. Aí ela me chamou lá no ar-condicionado. Eu Israel aqui. E ela pensou que eu ia dizer que não era crime, para ficar no emprego. Porque tem crente hoje que eu pergunto para ele, se é crente, ele diz, não, sou crente não, está procurando emprego. Aí ela perguntou, se é crente, mas eu quero saber uma coisa. Eu digo, o que é que você quer saber? Fulano e tal. Ela disse, eu quero saber, porque a minha equipe aqui só trabalha católico, apostólico romano, e só trabalha aqui espírito. Na minha equipe não trabalha crente. Eu quero saber alguma coisa. Ela disse, se eu dissesse que era crente, eu estava lá. Aleluia. Ela disse, olha, na minha equipe só trabalha pessoas católicas, pessoas espíritas, e não trabalha, pessoas crentes não na minha equipe. Mas você é crente. Aí eu disse, por misericórdia, por parte de Deus, crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, ele vai embora hoje. Aleluia, ele não. Aleluia, mas o papo ele vai embora hoje. Entregue lá o meu chefe lá na universidade. Vai ter assim. Quando chegou lá o chefe disse, por quê? Aí sabe isso, porque na equipe dela só trabalho, que é espírita, que é católico, que é trabalhador. Aí o chefe que era o patrão da empresa disse assim, então é o seguinte, diga que ele vai embora, porque eu quero que ele vai hoje. Aqui no meu trabalho! Aleluia! 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 O Deus de Israel, siga ele com fidelidade, siga ele com fidelidade. Aleluia! Agora tem que ter a postura. Tem que ter, eu não vou. Aleluia! 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 Porque Deus nos foi misericórdia para com Davi e para com Salomão. E muitos sabe para comigo e para com vocês. Agora eu sei que não tem a postura. Aleluia! Tem que ter a postura. Aleluia! Mas Deus não vai ela e para com fidelidade. Eu estava servindo ao Senhor e dizendo, Jesus, me ajuda, me guarda, me protege. Ninguém vai chegar perto de mim, ninguém vai puxar. Para chegar ao lugar nenhum. Aleluia, para chegar ao lugar nenhum, ninguém vai puxar e coisa. E quando eu chegar para se auxiliar, só vinha um pastor. Olha coisa muito estúpida. Só vinha um pastor, só vinha um pastor. Aleluia. Tudo preso. Um pastor. Na sexta era outro, meu pastor. No domingo, o mesmo pastor. Aleluia. Os presos não querem demais. Ele veio comigo. Aí disse que teve um tempo que estava passando, estava o pessoal falando, esqueci. Aí quando eu passei, aí apontaram assim e disse, só tem um. Que diz o quê? Só tem um pastor. Mas nunca deixei de citar o ponto, porque só tem um pastor. E nem nunca fui justificar, porque tem medo da justificar, né? Irmão, você falou que eu só tenho um pastor, eu quero lhe dar. Deus justifica você, meu filho. O Deus de Israel, ele justifica você agora. Você vai justificar, isso não é para frente, não. Quem justifica não? Quem anda de cabeça firme. Quem não anda assim mesmo? Às vezes quem quer outra coisa, cabeça firme, rapaz. Aleluia, aleluia. Às vezes só ia buscando com um dinheirinho para comprar o sorvete para a Júlia, comprar o sorvete para a Júlia e ia passear. Hoje, cabeça firme, rapaz. Cabeça firme.
olhou, viu, que eu poderia aqui no Paulo, que é Jesus de Nazaré, autor e restaurador. Vai do céu, para que eu e você vá de encontro com o Mestre, e se encontre com Ele nas pessoas celestiais. Aleluia, para que eu consiga, e cada um de nós consiga a graça, a misericórdia e a vontade de Deus, que através da graça, a vontade e a misericórdia de Deus em nossas vidas, eu consigo que alcançar a graça, a vontade e a misericórdia de Deus. Agora vem você que manter a postura. Aleluia! 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 Você foi muito moderno. Aleluia! Porque ninguém leva as ideias para mim de Deus. Aleluia! Leva as ideias para dirigir a igreja. Aleluia! Mas o negócio ficou mais demais. Porque quem vê o seu presente não viu o seu passado. Às vezes eu vejo uma bicicleta ferrujada, cheia na garupa, a sombrinha, você sabe quando é bem forte, de chuva, às vezes o vento faz medo, na sombrinha ali, desarma a sombrinha. E Jesus, rapaz, não vamos hoje não. Era lembra e lembra. Rapaz, não vamos hoje não, porque não vamos hoje não, porque o tempo sobrou, a gente chegou agora ao trabalho, e como é que a gente faz? Vamos fazer assim. Olha, você vai conseguir, eu vou me carregando, você vai dando o guarda-chuva ali para eu se molhar. E elas vêm colocar na frente, minha filha, a gente não quer ir para o céu agora não. Eu não quero ir para o céu agora não, minha filha. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não tenho muito lugar aqui, meu filho. Você vai estar pronto. Eu estou colocando você para proteger da chuva. Você está colocando na minha frente. Vai vir um carro, não tem nada, vai bater a gente. E a gente vai para o céu. Eu não quero ir para o céu agora não. Aleluia. Aleluia. Para seguir a Jesus de Nazaré. Enquanto eu entrava na igreja, tinha dois vizinhos, de um lado e de outro, período de chuva, sabe o que acontecia? Tinha encanação na igreja, ele jogava dejetos de um lado e outro, festas dentro da igreja, chapurrava dentro da igreja. E quando a gente entrava na igreja, tinha aqueles, pastor, hoje aqui não vai ter culto não, pastor. Eu estou de boa, viu, pastor? Não vai ter culto aqui não. Eu digo, vai, meu filho. Porque Jesus é bom. Pastor, aqui é muito perigoso, pastor. E todo dia vai novo, pastor. Eu digo, não, meu filho, nós estamos aqui para anunciar o nome aceitado do Senhor. Jesus te ama também. Aleluia. Pastor, cuidado, pastor. Você sabe, pastor, que o cabo, né? O cabo que ele dizia, que tem coisa por alto. Aí disse, pastor, cuidado do cabo, pastor. Você sabe, pastor, que o cabo aqui, né, pastor? Por isso, pastor, você na igreja aqui e está atrapalhando o nosso movimento, né, pastor? E o cabo aqui pode piar, né, pastor? E é, meu filho? Eu digo, não, Jesus é bom e morreu na cruz do Calvário por você. Só me digas tudo. E teve um dia que eu estava de quarta-feira nessa igreja, que eu era um dirigente local, na época eu era diácono, mas não tinha presente uma conta, o pastor colocou eu, que quiser ter vontade, na época eu era diácono. Ele disse, olha, em quarta-feira não tem culto aqui não, viu, pastor? Porque se você vir, o carro vai piar, viu? Meu pai soube, meu pai não é crente, disse, eu vou quarta-feira levar o não, meu pai, não quer isso, fique em casa, fique tranquilo. Minha mãe disse, entrega lá, não, não mandou entregar ainda, eu digo, não vou
Entendeu? Aí quando eu cheguei perto da igreja,